podem gerar grandes transformações e cada um de nós é convidado a ser um agente dessa grande transformação em Abaeté. Em mais um episódio do nosso cast, nós estamos recebendo aqui o secretário municipal de Meio Ambiente, Marlon Oliveira, que vai falar sobre um projeto incrível que está começando em Abaeté dia 1º de agosto, a coleta seletiva de lixo. Bem-vindo, Marlon, obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigado, Cris, é um grande prazer e principalmente é uma honra poder estar compartilhando aqui desse espaço de comunicação tão importante para o Abaeté e para a região, né? Nosso Jornal.tv. Começa mesmo agora, dia 1º? Exatamente, Cris, dia 1º. Então agora no dia 1º nós iniciamos esse plano de ação que promete ser longo, né? Uma campanha porque eu sempre falo, sabe, você mudar o comportamento de uma população inteira não é uma coisa tão simples, mas é possível, né? Então com uma boa campanha, persistência e com adesão das lideranças principalmente, e meio de comunicação como o seu aqui, a gente consegue chegar a 100% das pessoas, se Deus quiser. O que isso representa para Abaeté? Imagina, hoje a Abaeté produz os inacreditáveis 20 toneladas de resíduos todos os dias, né? E esses resíduos, de um tempo para cá, eles já não vão mais diretamente para o meio ambiente. Eles são conduzidos para um aterro controlado em Bambuí, mas isso demanda um gasto financeiro muito alto, que é inviável para o município de Abaeté manter. Por isso, hoje nós gastamos, a prefeitura gasta aí em torno de R$150 mil todos os meses, só com a condução desses resíduos para o Bambuí. Então é inviável. Então a coleta seletiva, além de atender esse problema, porque o custo é muito alto, que não é o objetivo principal é os cuidados, né, que é o cuidado com o meio ambiente, a gente vai diminuir muito isso, porque imagina, todo esse material que é reciclável, ele precisa ficar aqui, ser comercializado e gerar renda para famílias, né? Então o nosso centro de triagem, ele já está bastante adiantado. Agora nós já vamos para uma fase de acabamento e em breve vamos estruturar com o maquinário, porque a gente precisa de esteira, precisa de prensa, precisa de triturador. São máquinas relativamente caras. Estruturando, a gente já cria a associação de catadores e isso então vai beneficiar essas famílias, inclusive. Transformar os resíduos em renda para famílias e tirar do meio ambiente esses resíduos que fatalmente vão parar lá de alguma forma, né? Bacana demais. E como que vai funcionar na prática? A coleta seletiva, que é o ponto mais importante do programa. Na verdade, nós estamos chamando o programa Recicle, ele é bastante abrangente, né? Ele tem várias etapas. Começa com a coleta seletiva, isso vai avançando para compostagem, depois o trabalho que nós vamos fazer na zona rural, nas entradas da cidade, que tem esses lixões, infelizmente, aí, né? Então é bastante amplo o programa. Mas a coleta seletiva, que é o ponto mais importante, porque nenhuma da sequência do programa, ela vai se efetivar se a gente não conseguir fazer a coleta seletiva. Então nós produzimos inclusive um folderzinho, que é bastante objetivo, onde ele explica para a população, para as donas de casa, como fazer essa separação. Então a população ela precisa de duas atitudes bem simples. A primeira é separar os resíduos em 3 classes. Os orgânicos, os recicláveis e os rejeitos. Só isso. E o segundo passo, colocar para coleta nos dias certos e nos horários certos. Só isso que a população tem que fazer. Então é algo muito simples. O resto é com o poder público. Não tem que preocupar se é plástico, se é papel, se é Pois vidro. Esse folder, por exemplo, ele já indica aqui, né, dá a sugestão, orientação, na verdade, do que seriam essas 3 modalidades. Então o orgânico é o mais fácil das pessoas compreenderem. É tudo aquilo que resulta lá, é o que não é lixo na prática, né? Porque a gente chama de lixo aquilo que a natureza não reconhece como sendo dela. O plástico o vidro etc. Mas é casca de fruta, resto de comida, um osso, casca de legumes, isso não é lixo, isso faz parte da própria natureza, né? No entanto, tudo isso é colocado para coleta e a gente recolhe isso com um custo alto, que é levado para aterro sanitário ou jogado por aí, gerando contaminação. Então, esse é o orgânico. Então, as pessoas colocam lá na sacolinha de orgânico resto de comida, osso, borra de café, casca de fruta, de legume, essa coisa da cozinha. Isso representa 50% de todo o volume de resíduo que uma residência produz. É metade, é isso.
Então esse é o orgânico. A ideia é que, como esse é um lixo mais perecível, ele tem alguns problemas, a gente vai recolher na segunda, na quarta e na sexta. E nos outros recipientes, nas outras embalagens, a gente vai colocar, na outra sacolinha, a gente vai colocar os recicláveis. Recicláveis, papéis limpos, plásticos, todos os tipos de plásticos, os vidros, potes de plástico, pote de vidro, garrafa de vidro, tudo isso são os recicláveis, né? E os rejeitos. O rejeito é aquele que não há o que fazer com ele. Ele precisa ir para aterro sanitário. Papel higiênico, fraldas, absorventes e essas coisas. Um Prestobarba, às vezes com aquela lâmina do Prestobarba, tá? Um frasco que foi colocado medicamento ou que foi colocado um veneno, às vezes, né? Então isso é colocado dentro do conjunto dos rejeitos. Agora, a ideia, até a gente estruturar melhor isso, para fazer essa coleta de forma mais efetiva, é colocar na terça e na quinta os rejeitos e os recicláveis na terça e na quinta para coleta. Porém, tem que estar em sacolinhas separadas, certo? Também, isso é que o panfleto, que o folder está orientando. Se, no entanto, as pessoas acharem, por exemplo, que terça e quinta papel higiênico, essas coisas, pode incomodar guardar isso e colocar só na terça e na quinta, não tem problema. Pode colocar na segunda, na quarta e na sexta, desde que não misture com o orgânico, que esteja em sacolinha separada. Não tem problema, dá tudo certo no final. Olha, e a ideia é aproveitar esse orgânico também, fazer a compostagem? Nós precisamos avançar para a compostagem também, então isso está na nossa meta de avançar para a compostagem. Você imagina que todo esse material, isso transforma em resíduo de adubo, fertilizante de alta qualidade, né? Então, às vezes as pessoas jogam casca de fruta, borra de café, de ovos, isso aí, tudo para o coletor pegar como lixo, quando na verdade ela tem lá uma planta, tem um jardim lá que podia compostar, não é? Então nós vamos iniciar já de imediato um programa de compostagem nas escolas. Então todas as escolas estaduais e municipais, nós vamos elaborar um programa, vamos orientar e vamos acompanhar o programa para ser feito dentro das escolas. Porque as escolas, elas produzem um grande volume de matéria orgânica nas cantinas, porque fazem muitas refeições, sabe? E aí a gente juntar as duas coisas, tanto um programa educativo quanto um programa de proteção ao meio ambiente. Porque as crianças, os estudantes vão estar envolvidos no programa. Então a gente vai transformar todo esse material em adubo que vai lá para o jardim da horta da escola e reduz drasticamente o volume que a gente tem que mandar para aterro sanitário. E a participação das crianças, dos estudantes em geral, é fundamental para o sucesso desse programa, não é? Fundamental. A participação de cada cidadão individualmente, ela é necessária. Ela é mais do que importante, ela é necessária, né? Agora, dentro das escolas, mais ainda, porque isso gera um efeito de multiplicação. Porque a criança, quando ela aprende a fazer certo, ela fica muito rigorosa. Então, ela exige que a mãe faça direito, exige que o pai faça direito, né? As crianças têm essa característica. Está animado, então, para o sucesso desse programa? Estou animadíssimo. Você acredita que, às vezes, tem pessoas que falam assim, não, mas você não vai conseguir isso, não, porque o pessoal de Abaeté tem um comportamento muito errôneo de ficar jogando lixo nos lotes vagos, jogar lixo na entrada das cidades e tudo. Mas eu acredito piamente que quando o poder público ele assume a responsabilidade de coordenar isso bem, você começa a ter adesão natural das pessoas que se comprometem com isso. E automaticamente isso vai gerando um efeito de arraste das outras pessoas para fazer direito. Eu acho que é muito interessante. Muita gente já me procura e fala assim, eu já faço assim na minha casa. Não, que bom. Inclusive teve uma dona que me falou, eu tenho residência em Abaeté e BH e eu nunca coloquei meus resíduos recicláveis para coleta em Abaeté. Eu ponho no carro e levo para BH. Só que bom que a partir de agora eu não vou precisar levar mais para BH. Então já existem muitas pessoas já engajadas que preocupam com o meio ambiente. Então vai dar certo sim, eu tenho absoluta convicção. Estou animado. Eu sei que é lento, é devagar, mas a gente vai conseguir chegar lá. Inclusive com vidro, que é um grande problema, não é? Inclusive os vidros faz parte, a gente até pede à população, embora ele seja colocado lá no dia dos recicláveis, né, que é na terça e na quinta, para as pessoas embalar melhor os vidros, né? Porque por enquanto a nossa coleta ela vai ser feita pelo caminhão coletor compressor, mas em breve nós vamos ter o caminhão com a gaiola sem compressão, específico para coletar reciclável,
sabe? Para as pessoas embalarem bem e tudo mais. Mas já estou estudando aí com o Mercado BH e com a Supersul e a Coopera Abaeté, que eles já estão nessa parceria de colocar ecoponto nas lojas para coletar vidro. Porque o vidro, ele é um resíduo que precisa de logística reversa. Então nós precisamos recolher todo o vidro, né, descartado em Abaeté e a gente encaminhar de volta ou para as fábricas, os responsáveis pela produção da embalagem, ou então para reciclagem, quando ele é triturado e volta a ser embalagem de novo. Algo é certo, o vidro não pode ir para o meio ambiente, não pode, né? E por que não pode, Cris? Porque o vidro, ele tem um tempo longo demais. Então eu posso dizer para você aqui, ó, com segurança, que nós já produzimos resíduos na nossa vida que nossos filhos vão passar, nossos netos passarão, nossos bisnetos passarão, e resíduos que eu e você e todas as pessoas que nos veem e ouvem também, esses resíduos vão continuar aí impactando negativo o meio ambiente. Olha o tamanho da responsabilidade, né? Então, por isso é tão importante o programa Recicle, para a gente dar um destino correto a esses resíduos que nós produzimos, né? na nossa própria vida. Pois é, um sonho antigo nosso e que bom que está sendo concretizado agora. Se Deus quiser. Conte conosco, conte com o nosso jornal nessa divulgação. Eu tenho certeza disso. E a gente conta, né? Eu estou visitando, indo preciso muito das lideranças religiosas, então os padres, os pastores e todas as lideranças religiosas, porque para ir mobilizando as pessoas e conversando com as pessoas e convencendo da importância que é isso, né? Porque os resíduos, Cris, eu falo, olha, os resíduos, eles nos pertencem até o momento que nós entregamos para o poder público. Então ele tem que ser responsabilidade nossa, não é? E aí a gente chama a população para compreender isso. Porque o que acontece? A cultura do lixo é que o lixo me incomoda, então eu tenho que me livrar dele. Isso está lá na mente de quase todos nós. Então a pessoa tem um resíduo na casa dela, no horário que o coletor já passou, ou no final de semana que o coletor não passa, ela tenta se livrar dele. Então ela procura uma lixeira pública mais próxima e descarta, ou descarta na entrada da cidade, ou caça um lugar para descartar. E isso não pode acontecer. Né? É preciso assumir a responsabilidade de cuidar do seu próprio resíduo até a entrega para o coletor, porque ele passa todos os dias nas portas das pessoas, né? Então não há motivo para descartar por aí, não é verdade? Muito obrigada e sucesso nesse programa. Eu que agradeço a oportunidade e nós vamos encontrar muitas vezes por aí na nossa campanha e na nossa luta, mas vai dar certo, se Deus quiser. Com certeza. Todos nós, então, somos convidados a participar dessa iniciativa. Grande abraço e até a próxima.